Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pré-Veste UEA. Sou o professor Maxi Rodrigues, teu professor de filosofia. Sou pardo, cor parda, tenho cabelos e olhos castanhos, tenho estatura mediana. E hoje estou trajando um par de sapatos pretos, calça jeans, camisa preta, padrão do curso. Estou usando um relógio digital e um anel. Né? Então, hoje, especialmente, a nossa sala de aula é um estúdio de TV e por isso mesmo, caso seja necessário usarmos a nossa tela interativa, será usada. Provavelmente será usada. Bem, o tema de hoje é um tema muito importante para nós, principalmente para você, aluno que está no teu edital do terceiro ano, e para o macro, que é o tema dos direitos humanos. Né? Direitos humanos é uma questão muito antiga. Ela vem lá dos gregos, por exemplo, no Ocidente vem lá dos gregos, mas várias civilizações já trataram a questão dos direitos humanos. Presta bem, antes da gente ir para a definição, eu queria te falar isso. Né? Não interessa, existe uma confusão, até uma ignorância enorme, principalmente de uma certa parte da imprensa e de alguns políticos que muitas vezes exageram, analistas que exageram, que confundem direitos humanos, eles confundem com direitos de bandidos, né? Quando, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é índio, não importa se você é oriental, se você é africano, se você é hétero, se você é homossexual, se você tem alguma normatividade de gênero, não me interessa a sua estatura, se você é idoso, se você é criança, se você é adulto, os direitos são humanos para todos. Duas categorias filosóficas no Ocidente provocaram isso. A categoria de justiça, né? E de dignidade. Justiça e dignidade. O filósofo Immanuel Kant, antes de a gente ir para a definição, ele vai dizer justamente isso, né? Que é algo inalienável. Né? O direito é humano. O homem, ele não é um meio para as coisas. O homem é um fim em si mesmo. O meio para as coisas é um objeto. Esse objeto que está aqui na minha mão tem um valor de troca, um valor de uso. Né? Ele é um meio para uma atividade que é, por exemplo, mudar de telas. Mas o ser humano não. Então, os direitos humanos, eles nascem nesse suporte. Aí eu trouxe uma breve definição para vocês. Aqui, ó. O homem em sociedade se deparou com o problema da garantia à liberdade, à autonomia. Essas categorias são importantes. Liberdade, autonomia, dignidade, justiça. Aos direitos e às oportunidades a todos. Todos, olha só, todos, não houve exceção nenhuma. Todos estão incluídos, porque são humanos. No Ocidente, essa temática tem uma trajetória antiga desde os gregos, mas é no mundo moderno que o direito humano vira lei. E temos três momentos que definem esse marco. 1776, com a Declaração da Independência dos Estados Unidos, né? E a garantia de vários direitos humanos da sua própria Constituição, a Declaração da Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. Ponto. Pontualmente, esses momentos do século XIX são importantes, mas é bom lembrar também que após a Segunda Guerra Mundial, com os crimes de guerra, né, que aconteceram, as atrocidades que a Segunda Guerra Mundial nos trouxe, a ONU estabeleceu a Declaração dos Direitos Humanos na década de 40, para ter como parâmetro, inclusive, para o julgamento, né, e a execução de penas desses criminosos de guerra. Né? Então, os direitos humanos, ele abrange, repito, tudo, inclusive aqueles que falam mal dos direitos humanos já têm direitos humanos. Né? Então, quero aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, ter a presença marcante do meu querido aluno, Gui, que sempre tem uma pergunta inteligente sobre a temática. Vamos lá. Qual é a dor hoje, Gui? Aonde é que dói? Diz para mim. Professor, os direitos humanos são universais, eternos e não modificáveis? Os direitos humanos, eles têm algumas características específicas, né? Importante. Uma delas é a universalidade. É para todos, independente de raça, crença, etc. Né? A universalidade, eles são históricos, né? Ou seja, eles mudam, não são eternos, né? Eles são históricos. Eles são transnacionais, não depende da sua nacionalidade. Até você é apátrida, até o apátrida tem direito, faz parte dos direitos humanos. Né? Eles não são, não retrocedem. Depois que você conquista o direito humano, ele não retrocede.
entendeu? Você não tem como retroceder, só avançar. Eles são indisponíveis. Por que indisponíveis? Eu não posso dispor. Claro, você pode individualmente, olha, eu quero abrir mão, por exemplo, do meu direito à vida, né? A liberdade de expressão, a minha religiosidade, tu pode, mas eles são indisponíveis. E mais ainda, uma outra característica, a sexta característica importante dos direitos humanos, é que eles, entre as normas, por exemplo, que vão enquadrar determinada situação que garante o direito humano, a que mais te favorecer é a que prevalece. Então, essas são as características. Gui, meu querido aluno, não, eles não são eternos e imutáveis. Eles são mutáveis porque são históricos, de acordo com a dinâmica da sociedade. Então, vamos aos nossos exercícios aqui para a gente testar um pouco sobre direitos humanos, né? Tá, questão número 1, VUNESP. A Convenção dos Direitos da Criança estabeleceu direitos específicos para esse segmento, relacionados à sua proteção, corroborando com tais previsões. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, determina que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. O parágrafo único desse artigo complementa: tais direitos aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Tá, agora vamos à pergunta. Em sintonia com tais diretrizes, entre outras, o ECA incorporou como paradigma nuclear a doutrina da redução de danos, progressão de pena, proteção integral, situação irregular, superação da marginalidade. Resposta, letra C, proteção integral. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, adotou a doutrina da proteção integral, que visa garantir a promoção e o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, assegurando-lhes todos os direitos e garantindo que sejam protegidos de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, de acordo com o artigo 3 do ECA. Ponto. Entenda o seguinte, interessantíssimo. Entenda o seguinte, que essa questão, ela traz o ECA. Até então, as crianças não tinham direito de proteção. As crianças, elas estavam à revelia, né? E a situação das crianças no Brasil, muitas vezes, principalmente criança pobre, né, passam por dificuldades e não existia como garantir, né, os direitos e os deveres dessas crianças. Então, a referência, os direitos humanos não é uma lei, é uma indicação de a lei, é um encaminhamento à lei, é uma recomendação. Vira lei, por exemplo, quando surge com ECA, como se apropria das recomendações e torna-se lei. É aprovado, por exemplo, no Senado e na Câmara, nas casas parlamentares federais do Brasil. Questão número 2. VUNESP. Com a Organização das Nações Unidas, 1945, surgiram declarações, resoluções e tratados internacionais que passaram a se ocupar da proteção da criança no âmbito global, aliados a sistemas regionais de direitos humanos. Dentre eles, destacam-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, em seu artigo 25º, expressa que todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. O referido artigo declara ainda que a maternidade e a infância têm direito e cuidados deveres sociais, assistência especiais, atenção vitalícios, apoio provisórios ou obrigações recíprocas. Ponto. Letra B, assistências especiais. O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao abordar a proteção social da criança, enfatiza que a maternidade e a infância têm direito e cuidados de assistências especiais. Essa assistência é o foco central do artigo, garantindo que a criança receba o suporte necessário para um desenvolvimento saudável. Ou seja, foi estabelecida uma lei, né, uma normatividade jurídica, né, um ordenamento jurídico para a situação da criança no Brasil, né? Muitas vezes não é exercida, não. Essa é a luta constante da sociedade, né, de estabelecer leis e sejam aplicadas efetivamente. Mas já é um grande avanço. Vamos à questão número 3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Criança
foi adotada em 20 de novembro de 1959 em Assembleia Geral das Nações Unidas e apresenta como seu primeiro princípio: todas as crianças, sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça, sexo, cor, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família. Letra B. Todas as crianças, com algumas exceções, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivos de cor, sexo, língua, raça, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família. Letra C. Todas as crianças, sem qualquer exceção, serão credoras deste direito, sem distinção ou discriminação social, racial ou étnica. Letra D. Todas as crianças, sem qualquer exceção, serão credoras deste direito, sem distinção ou discriminação por motivos de cor, sexo, língua, religião. Todavia, não podem ter opinião política ou de outra natureza. Letra E. Todas as crianças, sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família, desde que não sejam exiladas políticas. Resposta certa, letra A. Todas as crianças, sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem racial ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família. Ponto. Por quê? Porque parte de uma das características dos direitos humanos, que os direitos humanos são universais. Não interessa raça, cor, sexo, preferência sexual, religiosidade, não interessa. Tá? Olha só, na aula de hoje nós tivemos um tema relevante e presente no teu edital do CIS3 e do Macro, que é o tema dos direitos humanos. Primeira coisa, direitos humanos não é uma lei. Direitos humanos é uma recomendação para a construção das leis. Por exemplo, na Constituição Federal nós temos os direitos fundamentais. Está lá estabelecido, direito, né? Liberdade, a saúde, a educação, a vida, a liberdade de expressão, o Estado laico, né? Liberdade religiosa. Esses direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos propostos, por exemplo, na década de 40 pela ONU. Só que nos direitos humanos são recomendações. Quando passam a ser direitos fundamentais é porque eles entraram no ordenamento jurídico brasileiro, na Constituição Federal que nós vivemos, entendeu? Então, isso é importante. Primeira questão. Segunda característica dos direitos humanos, ele é universal, ou seja, para todos, indiscriminadamente. Ele é histórico, ou seja, se transforma, né? Ele é transnacional. Repito, mesmo você não tendo pátria, sendo apátrida, você tem direitos humanos, garantia de direitos humanos, né? Ele não retrocede. Só pode avançar. Se você conseguir uma determinada conquista, você não tem como retroceder aquele direito. Só pode avançar. Ele é indisponível, ou seja, tu pode até dispor, não quero mais conviver com meu direito à vida, meu direito à educação, isso é uma questão tua. Mas a proposta e o princípio dos direitos humanos é indisponibilidade. E se tiver que escolher uma norma entre outra, a norma é a que mais te favorece, tá bom? Então, isso é direitos humanos. Então, veja bem, se você gostou da aula, né, faz o seguinte, baixa o aplicativo, te inscreve no nosso canal no YouTube, tá? Acompanha todas as aulas que nós estamos passando. Essa equipe de professores estão aqui para te ajudar a chegar no teu objetivo, que é entrar na universidade, tá? Assista nossas aulas na rede Ponto das Águas, tá bom? Todos os dias estão para você aí.